Boa noite, alunos, boa noite, alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo da disciplina de Libras, que é a nossa segunda disciplina aí do módulo 54 e a nossa última disciplina do ano de 2021. Hoje, na nossa aula aqui, no nosso chat, nós temos tanto os alunos do curso de Geografia, e também nós temos aqui os nossos alunos do curso de Sociologia, né? Licenciatura em Sociologia. Então, aí o pessoal da Sociologia também sejam muito bem-vindos aqui, se sintam também abraçados, bem recebidos aqui pelos nossos alunos de Geografia, por nós também, a professora mediadora, pelo professor Robson também, a coordenadora a professora Priscila. Participem do nosso chat, apresentem as dúvidas de vocês, os comentários, fiquem muito à vontade aqui no nosso canal do curso de Geografia, tá bom? Pessoal, como eu estava dizendo, né, então nós estamos aí na nossa última disciplina do ano de 2021, e isso significa que as férias estão aí batendo a nossa porta, né? Chegando as férias também, né, nosso momento de descanso aqui dos professores mediadores, dos professores, e também o momento de descanso de vocês aí, né, para a gente começar com gás todos lá em 2022. Então, isso significa que vocês devem se planejar, se preparar na realização das atividades da disciplina de Libras, tá? Então, verifiquem aí no ambiente de vocês, lá no ambiente da disciplina, a atividade estudo 1 já está liberada desde segunda-feira, o mapa também já está liberado aí no seu ambiente também desde segunda-feira. Planeje a realização dessas atividades. Depois nós temos aí, semana que vem, atividades estudo 2 e 3, porque nós, né, logo mais aí a gente vai entrar de férias também, ali a partir do dia 17 de dezembro, e também queremos que vocês, né, finalizem essa disciplina com tranquilidade, e também, né, muitos de vocês estão finalizando o curso agora no módulo 54, então também finalize aí o seu curso, a sua graduação com tranquilidade, e para isso vocês devem, então, se planejar. E essa dica, essa sugestão também serve para você que está matriculado nos estágios, tá? Então, as atividades dos estágios também já estão liberadas, você deve também aí se atentar ao calendário de cada estágio e verificar, né? Realizar aquelas atividades dentro do calendário aí do estágio, dentro do calendário da disciplina de Libras, tá bom? E diante de dúvidas sobre qualquer uma dessas atividades, eu fico à disposição de vocês lá no Fale com o Mediador. Mas, antes de passar a palavra ao nosso professor Robson, né, que muitos de vocês já estão curiosos aí, querem também compreender, né, a Libras, né, essa língua também brasileira de sinais. Então, espera só um pouquinho que já eu trago aqui o professor Robson para vocês, mas antes disso eu vou chamar a professora Priscila, nossa coordenadora do curso. Boa noite, professora Priscila, seja muito bem-vinda à Boa nossa noite, aula. professora Caroline. Pode ficar aqui comigo, viu, professora? Eu, Fico. na verdade, gente, primeiro passei para desejar a vocês, né, uma ótima disciplina, última do ano, para alguns, última do curso, né, última do módulo. É muito tudo última, né, gente? Olha, mas o que eu quero, na verdade, eu estou brincando aqui, eu acho que é merecido. Nós tiraremos férias a partir do dia 20. Então, gente, vocês efetivamente precisam organizar os estudos de vocês para entregar todas as atividades certinho, hein, gente? Porque, olha, entregou certinho, vocês vão tirar férias e nós também. É umas férias merecidas. Aqui a gente tem muitos alunos de geografia e eu também estou aqui para parabenizá-los. Essa semana, né, professora Caroline, passamos por um grande desafio, que foi fazer a prova do ENAD. E olha, eu confesso a vocês, como eu falei desde o começo, pode ser que a gente tenha errado uma de mancada, não deu tempo de passar uma questão a limpo, mas assim, eu fiquei muito feliz. Primeiro, com o comprometimento, com a seriedade que vocês levaram esse exame. Segundo, porque vocês representaram muito bem a Unicesumar. E que venha, sim, os resultados deste ENAD. Só que eu também quero dizer para vocês, gente, que a gente vai ter que aguardar, tá? Então, olha só. O resultado efetivo do ENAD, a nota, minha nota, ou a nota do curso,
só sai a partir de 31 de agosto do ano que vem, tá? Mas fique tranquilo, se você fez o cadastro, preencheu o questionário, fez a prova, você fez a sua parte. No dia 15 de dezembro, sai o resultado dos alunos que estão regulares no ENAD. Estando regular e terminando a disciplina, como o Edelso falando que já é a última disciplina, gente, a partir de janeiro, vocês estão aptos a colar em grau. Então, assim, não se preocupem, tá? Ninguém fica segurando, não. A gente só tem essa questão realmente de falar assim, que quem fica irregular até em setembro do ano que vem, só para quem não fez a prova e que não tem justificativa, tá? Então, se você fez tudo, fica tranquilo. Cumpriu com a sua parte. Agora, ó, rezar para que dê tudo certo, tá? E olha, outra coisa, viu, professora Caroline? Olha como a gente tem coisa boa nesse final de ano, né? Alguns dos nossos alunos queriam saber um pouco mais da pós. Olha o Edelso já falando que vem após, né? Então, anotem aí na agenda de vocês. A gente vai ter não só uma, a gente vai ter duas pós duas lives super bacanas no dia 13 e no dia 14 de dezembro. Dia 13 é uma segunda-feira, tá? Nesta segunda-feira, a gente vai fazer uma live especial falando sobre a reforma do ensino médio, tá? Então, reforma do ensino médio, vocês sabem o quanto isso é importante, né? E no dia 14, terça-feira, a gente vai fazer uma live com o pessoal da pós-graduação e eles vão apresentar para vocês as pós que a Unicesumar tem para auxiliá-los aí na escolha de vocês, tá bom, gente? Então, não é para perder mesmo não, viu, Edelson? Olha só, reforma do ensino médio, vocês têm que estar preparados para isso. E segundo, uma live só falando sobre pós, tá bom? Gente, quero desejar então a vocês uma excelente disciplina, estudo, disciplina, entregando tudo em dia, tá bom? E parabenizando aqueles que fizeram o ENAD, porque a gente sabe que foi um grande desafio, né? Sintam-se orgulhosos por representar muito bem a Unicesumar e o nosso curso, tá bom? Eu vou ficando no chat com vocês, como vocês já estão acostumados, tá bom, gente? Um abraço. Obrigada, professora Priscila, e é isso mesmo, a gente também está aqui muito orgulhosos aí da participação esplêndida que vocês tiveram no ENAD, né? A gente foi muito bem representados, aí o nosso curso também foi muito bem representado por vocês, nossos excelentes alunos. Então, agora nós vamos dar início à nossa aula de Libras. Fiquem à vontade de apresentar os questionamentos de vocês, as considerações, dúvidas, né, que vocês têm aí com relação ao conteúdo dessa disciplina, tá bom? E para conduzir essa disciplina, nós temos então o professor Robson. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Uma boa noite, Carolina, professora Caroline, uma boa noite, professora Priscila, Samanta, uma boa noite, pessoal da turma de Geografia, pessoal da turma de Sociologia. Que satisfação estar aqui com vocês, né? Estou aqui no backstage esperando ansioso para estar participando e poder produzir uma disciplina muito interessante com toda essa equipe aí que está participando conosco. Eu tenho certeza que isso acontecerá, professor. Então, uma ótima aula para todos nós. Professor, qualquer coisa é só chamar. Pessoal, vou ficando com vocês também no chat, tá bom? Perfeito. Pessoal, então vamos começar agora a nossa disciplina. Eu sei que está todo mundo ansioso, não somente pela disciplina, mas já está sentindo um momento diferente, que é a nossa futura colação de grau. Algumas pessoas já chegando aí na última disciplina do curso. E parabéns que vocês chegaram nessa disciplina, vocês chegaram nesse momento. E eu tenho certeza que vocês estão aí construindo, trilhando um grande caminho aí para a sua vida profissional. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua participação. E eu gosto de falar para os meus alunos que a evolução dessa aula, o movimento dessa aula, o movimento dessa live, quem produz, quem constrói são vocês, tá? Então, participe, se houver dúvida, pergunte, nós estamos aqui para tentar e trazer todas as respostas de todas e quaisquer dúvidas que vocês possam ter.
A nossa disciplina, Língua Brasileira de Sinais, sendo ministrada por mim, esse que vos fala, professor Robson Erivelton Pereira. Para que você conheça, para que você me conheça, talvez você não viu a apresentação ali, eu sou intérprete de Libras, atuo como intérprete de Libras há 22 anos, somente aqui na casa, na Unicesumar, eu atuo aproximadamente 4 anos, e também nos cursos de licenciatura, eu sou professor de Libras, atendo algumas instituições como professor de Libras e atendo eventos religiosos, corporativos, judiciais, também hospitais, e sou intérprete também numa empresa americana chamada General Mills aqui no Brasil, mas também atuando como intérprete de Libras. Então, estou muito feliz de poder estar participando com você nesse momento e poder colaborar, contribuir com você, para você e com você de alguma maneira que possa ser favorável para a sua vida profissional. Você que já está atuando ou você que atuará ali no chão de sala, na sala de aula, futuro professor, você que já é professor, uma boa noite, que bom que você está participando aqui conosco. Tema da nossa aula, acerca da Libras. Nós iremos falar Libras, a língua brasileira de sinais. Pessoal, não se assuste e não se incomode se eu repetir muito esse termo, Libras, a língua brasileira de sinais, porque a primeira definição que você, acadêmico, precisa ter é que a Libras, ela é uma língua. Então, jamais usar o termo linguagem, né? Nós estaremos conversando a partir do momento que for referido à Lei Federal 10.436, do ano de 2002, que legaliza, que reconhece a língua de sinais como segunda língua brasileira. Aí cabe até mesmo uma provocação que eu sempre faço com os meus alunos, se a Libras ela tem sido verdadeiramente, né, se ela tem sido verdadeiramente uma segunda língua brasileira no nosso país. Tá? Então, cabe essa provocação para a gente estar conversando aí durante as nossas aulas, tá? Então, não se assuste, não se incomode se eu falar muito acerca disso. A língua brasileira de sinais, porque ela é uma língua e é isso que nós estaremos desmistificando e estaremos trabalhando durante toda a nossa disciplina. Mas a Thaís, ela está dizendo, boa noite, professor, Thaís Caldas. Iniciei o curso de intérprete no ano passado, infelizmente tive que parar devido à pandemia, né? A Thaís Caldas, ela está dizendo, Thaís, eu já sou teu fã, tá? Então, o dia que você tiver condição, continue investindo nesse nicho, nesse entendimento, nessa prática. Eu tenho certeza que com essa bagagem que você está recebendo no seu curso, não sei se de geografia ou de sociologia, mas esse pensamento, esse entendimento de trazer a inclusão real, com toda certeza você será uma grande profissional. Então, fica aqui minha parabenização, estou muito feliz com esse feedback que você está nos dando. Pode passar, professora, por gentileza. Para começarmos a nossa aula, eu trouxe essa frase que ela é muito interessante e ela se enquadra em toda a nossa discussão. Quando nós falamos acerca de inclusão, comunidade surda, cultura surda, nós precisamos refletir acerca dessa frase. A inclusão acontece quando respeitamos as diferenças e não as igualdades. Aí você pensa, professor, qual que é a diferença dessa comunidade? A primeira diferença e mais vista, bem vista, é a diferença linguística dessa comunidade surda, porque ele tem essa característica linguística, fora outras características particulares do surdo e também da comunidade, que é a forma de comunicação, a forma deles interagirem entre eles e também com os ouvintes, mas isso cabe um momento para a gente estar discutindo ali futuramente. Mas quando Paulo Freire disse isso, a inclusão acontece quando respeitamos as diferenças, se enquadra justamente na nossa aula, porque nós iremos trabalhar acerca dessa diferença linguística. E é bom lembrar que alguns autores, eles já trazem isso, a Libras como uma diferença linguística, como uma característica linguística, e não o termo deficiência, né? Não o termo deficiência, porque essa deficiência acaba limitando demais a pessoa. E o surdo, ele não é limitado, ele se comunica, ele se relaciona, ele pode ter um convívio social e também educacional, e nós podemos trabalhar isso, você pode executar também em sala de aula. O Devaldo, ele está dizendo o seguinte, Devaldo, calma aí, e o Devando Justino, desculpe o Devando, li o livro de Libras e observei o quanto a comunidade surda lutou por suas conquistas, e um exemplo a ser seguido. Uma boa referência que você está fazendo, Evandro, e uma coisa que nós não podemos fazer é ir para a sala de aula e acabarmos, assim, prejudicando toda essa construção, essa evolução histórica. Você vai entender, né, os alunos que não estiveram ainda
não leram ali do material, não viram ali as aulas conceituais, mas você vai ver que esse reforço histórico, todo esse contexto histórico, ele nos deu a realidade que nós temos hoje, que é o bilinguismo. O bilinguismo, como o Edelson já colocou ali, que o bilinguismo ele entende, trata a Libras como a primeira língua, a língua materna para os surdos. E depois disso, a sua língua oral, a língua do seu país, como somente exigida na modalidade escrita. Então, o bilinguismo é esse movimento. De que maneira nós chegamos no bilinguismo? Nós iremos conversar na aula de hoje. O Jonas Micael está dizendo: todas as escolas públicas e privadas devem contratar intérpretes de língua de sinais para atender os alunos surdos na educação. Ele não está dizendo, ele está perguntando. Jonas, pela pelo decreto 5.626 do ano de 2005, existe essa obrigatoriedade, sim, né, da presença, da participação do intérprete de Libras em sala de aula. Isso em todos os contextos, tá? Desde os anos iniciais até o ano superior, até o nível superior. Só que eu falo para você, eu que trabalho há 22 anos, né, como intérprete de Libras, tenho ali aproximadamente 25 anos de idade, mas eu que trabalho há 22 anos como intérprete de Libras, eu posso garantir para você que nem sempre é essa a realidade, tá? Então, você precisa estar preparado, você, professor, precisa estar preparado para ver acontecer esse decreto, talvez de uma maneira tardia, né? Demorar a contratação desse intérprete, e muitas vezes você tem que começar a aula tendo aluno surdo em sala de aula e não ter a presença do intérprete ali durante um tempo. Por quê? Porque ainda faltam profissionais habilitados para isso. Mas essa pergunta é uma excelente pergunta e traz a realidade do que é você ser professor dentro de um contexto inclusivo, tendo como foco ali a comunidade surda, o seu aluno surdo. Então, se prepare para isso, tá? Se prepare para isso. O Edelson está dizendo, não é deficiência, pois essa expressão leva a entender como ineficiente, incapaz. Isso mesmo, até a ONU já tem trabalhado isso de uma maneira diferente, essa conceituação. Não é deficiência, pois essa expressão leva a entender a mesma mensagem, mas isso é justamente isso. Nós não tratamos como uma deficiência, porque ele não tem essa limitação na comunicação, no relacionamento. Ele pode ser, sim, um deficiente auditivo? Pode. Ele pode ter uma deficiência auditiva? Pode. Mas tudo isso depende de que maneira ele está sendo inserido dentro da comunidade, ok? Depois nós iremos conversar o que é um deficiente auditivo e o que é um surdo, tá? Nós iremos conversar durante o decorrer da nossa aula. Mas pode passar, professora? Essa provocação que nós fazemos, né, é justamente para que você esteja preparado, tá? Para essa inclusão. Então, entenda uma coisa, muitas pessoas falam, né, quando está aprendendo, começando ali a disciplina de Libras, que a maior dificuldade é você aprender uma língua que é praticamente uma língua estrangeira, tá? Mas a disciplina de Libras, pessoal, presta atenção, olha aqui no olho verde do professor, meu olho é verde, tá? Meu olho é verde, que vocês não estão vendo por conta da câmera. Mas o propósito da disciplina de Libras não é tornar você um profissional bilíngue, não é tornar você um intérprete de Libras, não é tornar você um profissional da língua, não. A disciplina de Libras, ela tem como objetivo, só para você entender, hoje nós estaremos conversando sobre o contexto histórico e depois nós iremos conversar sobre a estrutura interna da língua de sinais durante as nossas outras lives, tá? Então, o objetivo aqui é tornar você um profissional habilitado para executar uma comunicação funcional para com seu aluno surdo. Aí você pode até perguntar, mas professor, e se eu quiser aprender e me tornar ali proficiente na língua de sinais? Esse curso, essa disciplina, vai te dar bagagem para isso, tá? Através da sua expertise, através da sua pesquisa, do seu desenvolvimento, você consegue produzir e sim consegue tornar ali um profissional habilitado na língua de sinais. Só que antes da gente começar o nosso curso, a nossa disciplina, eu trouxe essas 4 perguntas que normalmente já deve ter passado pela tua cabeça, tá? De algum ou de outro, pode ser que tenha passado, porque todos os alunos que estão aprendendo a língua de sinais, eles têm por costume usar essas perguntas. A Libras, ela é universal? Todo surdo, ele é mudo? Isso não é uma pergunta, tá? Muitas pessoas usam esse termo como uma afirmação. Na disciplina, irei aprender todos os sinais e posso usar ambas as mãos para a execução do sinal? Mas eu quero a participação de vocês. Eu estou gostando da fluidez dessa disciplina, dessa aula, e eu quero a participação de vocês. Vamos passar para a primeira pergunta, que é justamente essa. Professora, pode passar, por gentileza. Eu quero que vocês respondam se sim ou se não. Você que já leu o seu material, você já leu o seu livro-texto, já participou das aulas conceituais, qual é o pensamento que você tem
acerca dessa afirmação ou dessa pergunta. A Libras, ela é universal? Eu quero que você responda aqui no chat se sim ou se não. Professor, como assim ela é universal? Significa o seguinte, que a língua de sinais que nós usamos aqui no nosso país, ela pode ser usada em qualquer canto do mundo. Todos os surdos, eles vão se comunicar e vão se entender através desse mesmo sistema de comunicação. Por quê? Porque eles têm ali uma forma de comunicação bem específica, que é a comunicação sinalizada, a língua de sinais. Aí vem justamente essa pergunta, e eu falo ela para você. A Libras, ela é universal? Se todos usam a comunicação da mesma maneira, ela pode ser universal? Em todos os lugares, eles podem usar a língua dessa maneira. Nós temos ali a participação já do Luiz, que ele está dizendo não, o Jonas está dizendo também não, a Libras ela é uma língua brasileira. O Edelso está dizendo, nem todo surdo é mudo, a pessoa pode ser... Isso é outra questão, depois a gente conversa, Edelso. E a Elisângela Pinto está dizendo, não, ela não é universal. Bom, que bom que vocês estão tendo esse pensamento, porque como o próprio Jonas ele disse, a Libras ela é uma língua brasileira. Cada país tem sua própria língua de sinais. Cada país tem sua própria construção linguística acerca da língua de sinais, tá? Então não pense que o surdo aqui no nosso país, ele vai poder se comunicar com o surdo que está ali na França, que está ali nos Estados Unidos. Não. Cada país tem sua própria língua, tá? Então, cada país tem sua própria estrutura. É isso que nós iremos trabalhar na disciplina de Libras. Pode passar, professora, 2 lances aí, porque aí tem a resposta, e nós já entraremos na próxima pergunta. Em cada país, a língua de sinais possui sua própria estrutura e gramática, assim como sua língua oral. Pode passar, por gentileza. Todo surdo é mudo? Pessoal, aí já entra uma questão um tanto que polêmica, porque muitas pessoas fazem uso dessa terminologia que ela é completamente inadequada. Todo surdo é mudo? O que vocês pensam acerca disso? Existe o mudo? Todo surdo, ele é mudo? Todo deficiente auditivo, ele também tem essa dificuldade na fala, esse problema na fala. É via de regra esse sistema. Você já ouviu alguém referenciando um surdo como um surdo mudo? Você já usou esse termo? O que vocês pensam acerca disso? Todo surdo é mudo? Essa questão, ela pode ser muito trabalhada entre nós, e nós precisamos trabalhar. Você que está tendo essa disciplina aqui. O Edelso está dizendo, a Libras pode até ser universal, mas não é uma língua brasileira, pois o seu próprio nome diz Língua Brasileira de Sinais. Então, assim, a língua, né, no caso, Edelso, a língua ela é universal, porém a Libras, né, a estrutura gramatical da Libras, ela não é universal. Uma boa referência que você está dizendo. A Thais está dizendo, não, alguns surdos são oralizados e outros não aprenderam a falar. Tá? Aí o Luiz está dizendo não, a Juliana está dizendo não, o Gabriel está dizendo não, o Edelso está dizendo não, o Gerson está dizendo não. Pessoal, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sei que pela força de expressão, sempre quando nós vamos nos referir, né, normalmente a gente tem esse costume de dizer surdo, mudo. Só que a mudez, ela não é referente à surdez da pessoa. Tá? Então, nem todo surdo ele é mudo. Por quê? Porque o mudo é uma pessoa que tem uma dificuldade, uma deficiência no seu sistema fonoarticulador. Uma pessoa que tem a deficiência na fala. A pessoa que tem uma deficiência na audição, ele é surdo. Deficiente na fala, ele é mudo. Tá? Então, nem todo surdo ele é mudo. Existem, como acho que foi alguém colocou ali em cima, a Thaís, ela colocou, alguns surdos eles foram inseridos dentro da comunidade ouvintista, né, dentro da cultura ouvintista, dentro da cultura ouvinte. Então, eles foram oralizados, ele recebeu essa bagagem. Tá? Então, alguns surdos, eles conseguem se comunicar muito bem, eles conseguem falar muito bem. Então, você que está tendo essa disciplina, você, quando estiver em sala de aula, nunca vai sair da tua boca surdo-mudo, a palavra surdo-mudo. Mudo existe? Existe, mas é um contexto completamente diferente, tá? É um contexto completamente diferente. Vamos lá para a próxima pergunta, professora, por gentileza. Na disciplina de Libras, eu irei aprender todos os sinais. O que você pensa acerca disso? Eu sei que os alunos eles começam a dizer, professor, mas eu tenho dificuldade. Responde para mim. Professor, eu tenho essa dificuldade, minha coordenação motora, eu tenho dificuldade para decorar, são tantas coisas, não tenho aquele tempo para poder ficar aprendendo, decorando os sinais. A disciplina de Libras, ela tem como objetivo ensinar todos os sinais? Você acha que eu vou passar aqui todos os dias, todos os nossos encontros, as nossas lives, trazendo esses sinais para você? Será exigido? Como que vai ser?
a exigência das atividades, como que vai ser o acompanhamento da evolução e o desenvolvimento dessa disciplina. O que você pensa? Aí você pergunta, professor, por que a gente tem que responder essas perguntas? Porque justamente essas perguntas são as perguntas que norteiam ali as dúvidas dos alunos durante toda a nossa caminhada, né? Durante todo esse processo da nossa disciplina. E eu pergunto isso para você justamente, você respondendo, você vai poder desmistificar isso, tirar isso do seu pensamento. Né? Eu vou aprender, vai ser exigido, né, todos os sinais. O Gerson está respondendo, acredito que não. A Juliana está dizendo que não. Eu sei que quando a gente para pensar dessa maneira, é fácil você encontrar a resposta. Mas, literalmente, pessoal, é impossível. É impossível nós estarmos aqui e apresentar para você todos os sinais. Por quê? Porque existe uma variedade muito grande. Existe uma variedade, um léxico muito grande, vocabulário muito grande dos sinais. E eu já conto uma experiência para você. Eu trabalhava 20 anos como intérprete de Libras, entrei aqui na Unicesumar para trabalhar, e a primeira aula que eu fui trabalhar como intérprete, foi a aula de design de moda, o curso de design de moda. Eu sei 3 sinais para isso. Eu sei moda, esse sinal. Eu sei desfile e eu sei estilo. Eu sei esses 3 sinais, eu pensei, vou arrebentar, vou conseguir. E a primeira aula falava sobre costura, máquina overlock, pesponteira e assim vai. Eu quis chorar. Eu queria ir embora, eu precisei estudar, precisei praticar. Então, a Libras ela é uma língua muito extensa, como o Jonas ele tem colocado aqui. A gente não vai ter condição e não vai ser exigido todos os sinais, mas eu vou estar trazendo para você uma bagagem funcional para o seu desenvolvimento linguístico, ok? Próxima pergunta. Próxima pergunta, professora. Para usar ambas as mãos, posso usar ambas as mãos para a execução do sinal? Professor, eu sou canhoto, eu posso usar a mão esquerda para a execução desse sinal? O que você pensa? Existe uma certa exigência em qual mão você vai estar usando para a execução do sinal? O sinal de amor, esse aqui no coração, esse sinal aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho para você ver. O sinal de amor é somente feito aqui desse lado, é somente feito aqui com essa mão? Será que eu posso usar a mão esquerda? Será que eu posso fazer do outro lado, professor? Como que eu posso entender esse pensamento? Você que é canhoteiro, você que tem uma certa dificuldade, algum problema de coordenação motora na sua mão direita, você pode usar a mão esquerda? O que você pensa? Responde para mim aí, você pode usar as duas mãos? Qual que é a sua fluidez para isso? Eu pergunto justamente, novamente, enfatizando, porque quando você responde essa questão, você já vai ali desmistificando muitas questões errôneas que os alunos, aqueles que estão iniciando ali a sua caminhada com a disciplina de Libras, eles têm acerca da língua, tá? Mas o Gerson, ele já está respondendo ali a primeira participação. Sim, ele acredita, né, a opinião dele, que nós podemos sim executar os sinais com ambas as mãos, e vocês estão muito certos. Estou vendo ali a participação, penso que sim, 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 parabéns por isso. Mas a Thais está dizendo, professor, como funciona uma interpretação de nível nacional? Quando o Brasil, alguns sinais mudam em cada estado, vai do intérprete ou tem algum estado padrão para esses tipos de eventos? Thais, eu vou tentar responder essa pergunta, porque na verdade são 3 questões aí que você abordou. A Thais está dizendo que os sinais ele mudam em cada estado? Muda, porque existe algo que nós chamamos de variação linguística. Ah, professor, mas isso é somente na Libras? Não. Isso também tem na nossa língua oral, tá? Comedor de macaxeira. Aqui na nossa cidade a gente come mandioca cheia de coentro em cima, tá? E na tua cidade você pode comer a famosa macaxeira, o famoso aipim. Então existe essa variação linguística, tudo aqui sendo referido a uma raiz vegetal. Assim na Libras, tá? Existe essa variação linguística na língua de sinais. Porém, isso não interrompe, isso não atrapalha, isso não danifica o processo da interpretação, Thaís, porque uma coisa que a gente precisa ver é que a interpretação ela sempre é baseada no contexto, tá? Esse sinal aqui é sempre baseada no contexto. A gente precisa acompanhar o contexto para saber aquilo que está sendo interpretado, sendo referenciado. Então, pode ser que uma palavra, um sinal ou outro, pode ser que fique perdido, mas não é impossível a compreensão e muito menos impossível a interpretação, ok? Espero que eu tenha respondido. Pessoal, parabéns pela participação de vocês, eu gosto disso, vamos participar. Bem, eu vou estar dando seguimento agora para a gente estar conversando acerca dessa história e também da cultura surda. Por que nós devemos aprender a língua de sinais? A inclusão não se trata em ter ou não aluno surdo em sala de aula, é sobre estar preparado para este acontecimento. O Deus está dizendo que come carne cozida com mandioca. Se tiver coentro, você me chama, amigo.
a gente precisa estar preparado para esse acontecimento. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que somente se o aluno estiver em sala de aula que você precisa conhecer a realidade dele. Não. Se você souber a realidade dele, você vai conseguir trazer esse entrosamento melhor para dentro da sala de aula. Por quê? Porque o aluno é responsabilidade do professor. O intérprete ele é responsável pela comunicação. Tá? Então, o desenvolvimento do seu aluno surdo, a participação dele em sala de aula, é responsabilidade sua, está nas tuas mãos. Tá? Então, o aluno ele não é aluno do intérprete, ele é seu aluno. Então, você precisa estar habilitado para isso. Pode passar, professora, por gentileza. E qual que é esse contexto, né, que nós temos isso? A história da educação dos surdos, ela retrata um período que nós conhecemos ali do século XV em diante. Até o século XV, quando nós pensamos acerca da existência do deficiente auditivo, nós vemos um grupo minoritário que ele era muito hostilizado e muitas vezes até morto, assassinado, lançado de despenhadeiros abaixo. Por quê? Porque aquela deficiência era tratada como uma anormalidade que distanciava o convívio e o possível relacionamento. Então, para que houvesse o entrosamento, tinha que ter esse feedback, tinha que ter esse contato, tá, da comunicação. E isso é muito importante, isso é extremamente importante. Então, como o surdo ele não tinha ali nos primeiros momentos esse feedback, essa comunicação, ele era maltratado, ele era excluído, ele era deixado à margem da sociedade. E em alguns casos eles eram até mesmo hostilizados e mortos. Somente ali no Egito que eles tinham ali um entendimento diferenciado acerca do surdo, porque tratavam eles como interlocutores dos deuses. Porém, é um pensamento equivocado também. A surdez, a deficiência auditiva dele, não o tornava ali um comunicador direto com os deuses, mas apenas uma pessoa com uma diferença linguística da comunicação. Pode passar, professora. Então, como foi falado para vocês, somente a partir do século XV que nós vemos ali uma tentativa, uma possibilidade de inserção desse deficiente auditivo, e eu falo ainda deficiente auditivo, dentro da sociedade, tá? Porque, os primeiros relatos, eles apresentam exclusão dessas pessoas. Porém, no século XV, temos os primeiros relatos de possível educação para os surdos. E por que eu digo possível? Porque quando eu falo acerca de educação, quando eu falo acerca de evolução na educação, eu preciso entender que existe um padrão para isso. Existe um padrão para isso. E, normalmente, quem definia o padrão da educação do surdo eram os ouvintes. Tá? Então, eu falo assim, possível educação para os surdos. Por quê? Somente famílias de nobres optavam por trazer preceptores para os seus filhos nobres. Por quê? Com pensamento errado ainda. Porque para ser herdeiro, para herdar os bens da família, o surdo ele precisava aprender a ler e aprender a escrever. Isso na cultura ouvintista, isso para o ouvinte, tá? Então, conhecer isso, entender essa realidade é de um significado muito importante, uma significância muito grande para eles. Por quê? Porque através disso ele poderia herdar os bens da família. Então o propósito era isso, dar continuidade ao legado. Aí nós temos esse homem chamado Pedro Ponce de León, que ele aparece como sendo o primeiro professor de surdo. Esse frei espanhol, ele trazia um foco especial para a nobreza da época, ou seja, somente a classe nobre, mas o método dele de ensino era baseado em sinais, treinamento de voz e leitura labial, ou seja, ele estava traduzindo, ele estava tentando trazer ali, através da comunicação total, todo esse conhecimento para os surdos. Após 40 anos depois de sua morte, morte de quem? Pedro Ponce de León. O primeiro livro passa a ensinar a língua de sinais, possuindo o alfabeto manual. Este escrito por Juan Pablo Bonet, ali no século XVII. Então, nós vemos aí, olha a ruptura. Século XV, existe a tentativa de educação. Mas somente ali, né, depois de 40 anos, ali, beirando ali o século XVII, que nós temos esse pensamento de trazer uma didática, uma teoria para essa língua de sinais. Pode passar, professora, por gentileza. O Edelson está dizendo aqui, professor, ainda não li o livro todo, porém, me para uma dúvida. A surdez pode ser passada através da genética? Uma pessoa surda tem probabilidade de ter filhos surdos? Edelson, na verdade, é uma dúvida que ela permeia a área da medicina, porque não é uma, digamos assim, uma via de regra, tá? Nem todo surdo vai ter filho surdo, tá? E nem todo ouvinte tem filho ouvinte, porque senão a gente nunca ia ter essa conta batendo, tá? Então, pode ser pela genética? Pode, né? Mas nem sempre é pela genética. Às vezes pode ser
ali para alguma doença venérea, alguma patologia, meningite. Meningite também deixa a pessoa surda. Eu já conheci um surdo de 40 anos que ele ficou surdo através da meningite, porém ele falava, ele gritava, né, mas ele não ouvia. Então, tudo isso depende do contexto. Não existe uma via de regra para isso, tá? Como essa surdez é herdada. Tá? Então, não posso dizer para você exatamente como, de que maneira e quais são as únicas possibilidades da surdez ela ser inserida na vida da pessoa. Isso é um contexto desconhecido ainda, mas é uma boa pergunta. Muito obrigado por isso. Quando nós falamos acerca dessa didática, eu vou continuar aqui, qualquer dúvida vocês podem estar falando, tá? Ele utilizava os gestos como apoio para a compreensão dos termos pelos surdos, que era o ensinado, o alfabeto gestual e as letras correspondentes de forma escrita. Novamente, as tentativas de inserção daquela cultura, uma primeira possibilidade de inserção dessa cultura surda para uma aceitação diante dessa sociedade ouvintista. Surge o primeiro trabalho conhecido como comunicação total, onde havia o respeito pelos gestos, mas tendo como opção o falar pelo surdo. Professor, o que é esse bicho de 7 cabeças, comunicação total? O oralismo, né, nós iremos ver isso depois, hoje na nossa aula, o oralismo, ele obrigava, né, ele imputava sobre a pessoa que ele tinha que falar, que ele tinha que, de alguma maneira, ouvir. Então, essa imposição, não podia usar a língua de sinais. Para a comunicação total, toda forma de comunicação é possível. Língua de sinais, oralização, escrita, desenho, dança, qualquer tipo de comunicação, ela é possível, desde que você se comunique. E nós estamos vivendo o bilinguismo, que para o surdo, ele aceita como a primeira língua materna a sua língua de sinais. Então, esses 3 movimentos, essas 3 abordagens, tá? Mas aí começa a comunicação total, rompendo aquilo que nós tínhamos até agora, que é acerca do oralismo. Pode passar, professora, por gentileza. Aí nós temos esses 3 nomes, que é muito importante, tá? Eu vou começar da direita para a esquerda, para quem está lendo, que primeiramente é o Samuel Heinck, na Alemanha, porque ele defendia o uso da linguagem falada e proibiu o uso da linguagem de sinais, oralismo puro, tá? Então nós temos ali 2 grupos, um grupo que defende o oralismo e outro grupo que está começando a defender a língua de sinais. Temos também, intercalando, né, fazendo esse processo, essa mediação, Thomas Braidwood, que ele utiliza o alfabeto digital com ambas as mãos para o apoio da escrita e da fala, ou seja, uma participação, uma utilização ali da comunicação total. E rompendo esse movimento, esse momento, aí entra Charles Michael Delepé, esse abade, esse clérigo, esse religioso, porque ele observou 2 irmãs surdas, ele começou a perceber uma certa estrutura naquela comunicação. Então, ele viu que poderia produzir, através daquela linguagem, que para ele era uma linguagem, uma estrutura formal e funcional para a comunicação. Por isso que ele ficou conhecido como o pai dos surdos, tá? Charles Michael Delepé. Ok? A professora colocou ali, gente, e é importante, já participe da enquete, responda lá, entre delícias e dores, eu quero saber qual a sua opinião, queremos saber qual é a sua opinião, porque queremos fazer aqui o melhor para você, tá? Produzir um conteúdo excelente para você. O Edelson está dizendo, os métodos de ensino dividem-se em 3 abordagens principais, que produziram muitas formas de se trabalhar com alunos surdos, são elas, oralismo, comunicação total e bilinguismo. Boa referência, Edelson. O Marcelo Pimentel está dizendo, boa noite, Marcelo. Ele está dizendo, professor, o surdo está incluído na categoria de PCD? Completamente, tá? Pessoa com deficiência, tá? Pessoa com deficiência, isso para contratações, para inclusão mesmo dentro de um espaço no nosso país. Ele está incluído, sim. Existem algumas peculiaridades sobre os surdos que são pouco faladas. Eu tive uma professora surda que não ouvia, mas sentia a vibração e tinha uma visão mais apurada. Thaís, eu já participei de um grupo, eu já vi um grupo, uma banda musical somente de surdos, tá? Eles tocavam todos os instrumentos, porém, tinham que tirar o sapato para poder sentir a vibração. Era lindo, maravilhoso. Nós, como professores, temos que estar atentos a esses detalhes para ofertar um ensino de qualidade para esses alunos. É essa a visão, tá? Você, pessoal, vocês, alunos, acadêmicos, geografia, sociologia, vocês são a extensão do nosso trabalho, do nosso esforço, meu esforço, da professora Caroline, da professora Samantha, vocês que vão executar essa disciplina em sala de aula. Então, vão preparado para isso, vão preparado para esse enfrentamento. Eu não estou falando de forma pejorativa, porque esse enfrentamento é literalmente você romper com as barreiras atitudinais, que é as barreiras da comunicação. O Edelson está dizendo, o bilinguismo é utilizado nos dias de hoje. E deveria ser mais. Tá? É uma
uma provocação que eu faço. Pode passar, professora. Pessoal, estamos chegando ali nos últimos minutinhos, então nós iremos conversar aqui. Tudo isso já foi referenciado, tá? O marco para o surdo, que é conhecido como o ano de ouro, é a partir do século XVIII, porque é quando tem esse romper e essa possibilidade do bilinguismo. 2 grupos surgem nesse período, um que defende o oralismo puro e outro que começa a defender essa linguagem gestual. Mas olha que interessante, mesmo o século XVIII sendo conhecido como o marco na educação para os surdos, somente ali no século XIX, Thomas Hopkins Gallaudet, ele cria a primeira escola de surdos nos Estados Unidos, quando em 1835 a língua de sinais americana, a ESL, torna-se uma língua oficial. Então, pera lá um pouquinho, olha só que interessante. 1835 é aceito uma língua americana de sinais. No ano de 2012, no ano de 2012, não minto, no ano de 2002, aqui no nosso país, recebemos e consideramos a língua brasileira de sinais. Olha que pulo, né? Olha que tempo que nós tivemos aí. Então, a Libras é uma língua nova, né? Porém, uma língua que tem um contexto histórico, ok? Pode passar, professora, por gentileza. Aí nós entramos nesse enquadro, tá? Nós já conversamos, oralismo, comunicação total e bilinguismo. Pode passar, professora, também. E o que é bom nós conversarmos acerca disso? Cultura surda. Primeiro momento, cabe entender que a cultura surda, ela compreende a forma de viver do sujeito, junto à sua comunidade surda, fazendo uso da língua de sinais, tecnologias e possuindo, assim, sua própria identidade. Então, já entra a primeira questão. Pessoal, surdo, a pessoa surda é a pessoa que usa a língua de sinais, que faz uso das tecnologias, que é inserido dentro da comunidade e que tem uma cultura surda, tá? O deficiente auditivo, a pessoa que perdeu a audição em algum momento, às vezes ele é inserido dentro da comunidade ouvinte e ele tenta desenvolver daquela maneira. Ele é entendido, ele é reconhecido como deficiente auditivo. O surdo, ele faz o uso da língua de sinais, ele usa as tecnologias, ele aceita a sua identidade, tá bom? Então existe essa pequena diferença. Os surdos ensinados dentro de uma cultura oralista não são reconhecidos como surdos, respondendo essa questão que eu estou falando. Pode passar, professora, por gentileza. Entende que a comunicação oral, isso faz parte da cultura, tá? A cultura surda. Entende que a comunicação oral foi imposta por ouvintes para serem aceitas imediatamente pelos surdos. Mas ainda bem que você, ouvinte, está tendo ali um pensamento correto, uma direção correta acerca da cultura, da comunidade, principalmente da língua de sinais. Por toda evolução, o surdo não é mais classificado por suas identidades, mas neste momento estão apenas tratados como surdo. Ok? Então é esse pensamento que nós precisamos desmistificar acerca dessa cultura surda, desse posicionamento surdo. Tratá-lo como surdo, reconhecendo ali a sua característica linguística. Pode passar, professor, enquanto a professora passa, eu vou fazer aqui referência ao que o Jonas Michael, ele está falando. Eu acho que no oralismo se faz muita violência ao surdo, obrigando a se comportar como ouvinte. Bora lá, gostei desse posicionamento. Desculpa, eu me empolguei aqui, gente. Eu gostei desse posicionamento. Pessoal, você já percebeu que normalmente a inclusão social é nós trabalharmos o ambiente, trabalharmos a estrutura humana, arquitetônica, instrumental, para receber o deficiente. A inclusão normalmente é vista dessa maneira: preparar a escola, fábrica, empresa, para receber o deficiente. Só que, normalmente, a inclusão social, ela não tem trabalhado a pessoa para ser inserido dentro do contexto do deficiente. Então, a gente precisa desmistificar isso, tá? Então, essa disciplina ela acaba favorecendo isso que a professora acabou de colocar ali, né? Que a mediação colocou. Notem que essa disciplina favorece a formação de um profissional ético. Então, a disciplina de Libras, ela tem isso, tá? Você vai estar comprometido com a sociedade que vive a proporcionar vivências reais em situação de diversidade. É por isso que eu sempre apresento ali que a disciplina de Libras, ela vem tornar você uma pessoa que pode exercer, praticar e executar uma inclusão real, tá? Porque a extensão dessa execução, independente das leis federais, dos decretos, quem vai fazer essa inclusão educacional e social acontecer é você, cara aluno. Então, esse sucesso está nas tuas mãos. Ok? Para podermos tratar de um contexto em cultura, nesse momento propomos olhar o surdo analisando suas diferenças apenas. O ponto mais forte que podemos elencar como definição da cultura surda seria a sua particularidade linguística. O que seria isso, professor? A
a língua de sinais, ela é, sem sombra de dúvida, a maior conquista que existe para a comunidade surda. Tá? Então, nós precisamos respeitar o que a Libras, o que a língua de sinais, ela representa para todas as comunidades, para todas as culturas. Então, cabe esse trabalhar de pensamento, cabe esse clarear de pensamento, para a gente poder reconhecer essa cultura surda. Tá? Então, quando nós falamos acerca de cultura surda, precisamos lembrar, o surdo, ele faz parte de uma minoria do nosso país, eles são aproximadamente 8 milhões de surdos no nosso país, eles fazem uso da língua de sinais, ele tem uma postura de comunicação completamente diferente daquilo que você pensa, a comunicação dele é visual, espacial, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, tudo que ele está vendo faz parte da comunicação, a experiência que ele tem de mundo é através da sua visão. Então, nós precisamos entender essa característica. E o surdo, né, só aproveitando os últimos minutinhos ali da nossa aula, e o surdo, ele tem uma forma de se comunicar, de se ter esse contato de uma maneira diferente. Você pode até ver, quando o surdo ele vai se apresentar, quando um surdo vai apresentar outro, primeiramente ele diz o nome dele, oi, meu nome é Robson, este é o meu sinal de batismo, ou nome de batismo. Professor, o que é isso? Quando o surdo, justamente pela comunicação dele ser visual, quando ele te conhece, às vezes você tem um sinal, ele batiza você com um sinal específico. Esse sinal ele é uma característica visual ou uma característica comportamental sua. Ele vai olhar para você e vai ver uma característica. Esse aqui é o meu sinal. Aqui em Maringá, se você vê esse sinal, está falando acerca de Robson, que sou eu. Por que disso? Porque letra R de Robson, e quando eu tinha 12 anos, quando eu fui batizado com esse sinal, eles falavam que eu tinha o olho muito grande. Ah, professor, mas isso não é ofensa? Não. O surdo, ele é muito intimista. Não que ele é invasivo, mas ele é muito intimista. Ele tem uma forma de se relacionar completamente diferente. Vou dar um exemplo para você, na prática. O surdo, quando ele conhece alguém, ele pergunta o nome, ele pergunta a idade, ele pergunta trabalha com o quê, e ele ainda pergunta, ó, isso aqui, ó, esse sinal aqui, isso aqui me mata, gente. Isso aqui é sinal de salário. Aí ele pergunta, o salário é bom? Ele pergunta isso, coisa que você não pergunta para um ouvinte, o surdo ele vai perguntar. Você perguntar para uma mulher, né, a idade dela, é falta de educação. O surdo não, o surdo pergunta, isso é natural, é normal para ele, faz parte da cultura dele. É a forma dele se relacionar. Eu já quero chamar a professora Carolina aqui para poder voltar, mas o Devandro está dizendo, a língua de sinais jamais será substituída. Pode existir outro método futuramente? E o Devandro, eu creio que não. O que eu espero, né, espero particularmente, é que exista uma difusão completamente diferente da língua de sinais. Essa pergunta que você está fazendo é uma curiosidade interessante, porque ela evolui, a língua evolui assim como a língua oral. A nossa língua oral, ela evoluiu também, né? Vamos tentar lembrar do vossa mercê, vós mercê, você e o C que a gente usa hoje em dia na nossa comunicação, o internetês falando, né? Mas a Libras, ela evolui. Então, ela está em constante processo de evolução. Mas a minha esperança, a minha expectativa como docente, como profissional da Libras, é que futuramente a Libras ela possa ser trabalhada como segunda língua brasileira. Como segunda língua brasileira. Por quê? Eu já falo isso para você, eu provoco os meus alunos, mas eu digo que aqui no nosso país, aqui, ó, gente, vamos levantar essa hashtag. Aqui no nosso país, a segunda língua brasileira não é a língua de sinais, está sendo a língua americana, está sendo a língua inglesa. Então, você vê essa exigência, essa cobrança que a língua inglesa precisa, né? Os alunos estão começando ali nos anos iniciais, já cada dia mais, a aprender o inglês. Não estou menosprezando, não estou banalizando a língua inglesa. Eu estou dizendo que é mais fácil você ver uma pessoa surda do que você ver um americano, do que você ver um inglês. Tá? Então, eu queria, né, um desejo do coração, que houvesse esse respeito à língua de sinais. Tá? A Thaís, ela está dizendo, meu sinal de batismo é um T, percorrendo a sobrancelha. Esse sinal aqui, ela está dizendo, ó, esse é o sinal de Thaís, uma característica dela, tá? É o sinal de batismo dela. Acertei, Thaís? E nós chegamos aqui, gente, estamos chegando ao final da nossa aula, a professora Caroline pode estar entrando. Pessoal, o tempo passa muito rápido, tá? Mas se deixar, se ninguém me interromper aqui, eu vou embora, mas eu tô muito feliz com a participação de vocês, essa aula foi incrível, essa live foi incrível, com a participação de vocês, espero ter colaborado, contribuído, né, com você nesse momento, e já tirando esse pensamento, tá? Nós estamos estudando a língua de sinais,
preparando você para estar em sala de aula, tratando e trabalhando com seu aluno surdo de uma maneira adequada, não através da linguagem de sinais, mas da língua de sinais, porque você vai ter um aluno surdo. Um aluno surdo, em algum momento, você vai ter esse aluno surdo em sala de aula. Ah, professor, mas eu fiquei com uma dúvida acerca da aula de hoje, do encontro de hoje. Existe um canal chamado Fale com o Mediador. Você pode estar entrando em contato, vamos deixar aí a professora Carolina de cabelo em pé, vamos deixar a Samanta de cabelo em pé, pode estar entrando em contato com elas. A gente, nós três, vamos estar trabalhando para poder responder. Nós trabalhamos esse período todo. Eu até agradeço, tá, a participação da Carolina e também da Samanta, das professoras, porque elas trabalharam de uma maneira, um empenho tão grande para que pudesse produzir uma disciplina bacana, uma disciplina grandiosa. Eu garanto para vocês, essa disciplina vai ser grande para vocês. Se surgir alguma dúvida acerca da aula de hoje, do encontro de hoje, do conteúdo da aula, entre ali no Fale com o Mediador, não fique com dúvida, que nós estaremos respondendo vocês naquilo que for necessário. Professor, eu tenho curiosidade acerca da Libras, eu tenho algumas curiosidades, particularidades, e quero saber mais acerca disso. Então, segue lá, Rob Serivelto, eu acho que é isso, tá? Instagram, Rob Serivelto. Eu sempre estou postando alguma coisa, alguma palestra, estou liberando para os alunos, alguma coisa assim, eu estou participando com vocês, tá? Segue lá, vai ser um prazer ter vocês ali comigo. Mais uma vez, tá aqui com vocês. Professora, fala aí, professora. Para Posso aí, te interromper? Pode, você tem liberdade para isso. Imagina, professor. E realmente, né, o que eu posso dizer que foi uma aula fantástica, né? Já começamos assim a nossa primeira aula ao vivo, né? A nossa disciplina, né? Com essa primeira aula ao vivo aqui fantástica. Os nossos alunos, com certeza, né? Nós temos aqui já o feedback no nosso chat também, amaram a aula, professor. E realmente, né? A gente vê aí a importância que a Libras tem para a nossa população brasileira, e também concordo, né, que a gente deveria, sim, ter essa como segunda língua aí no Brasil, né, realmente faz muita falta, e vocês vão também, às vezes, vão com certeza se deparar na sala de aula, e vocês vão lembrar aqui do professor Robson, pode ter certeza. Então, como vocês amaram a nossa aula de hoje, não percam a nossa segunda aula, que vai acontecer aí lá na próxima quinta-feira, aqui no canal da Geografia também. Venham preparados aí com as dúvidas, comentários de vocês, e como o professor Robson já disse, diante de dúvidas aí que vocês tiverem ao longo das leituras de vocês, das leituras complementares, dos livros, das aulas conceituais assistindo, entre em contato ali com a gente pelo Fale com o Mediador, que eu encaminho as dúvidas de vocês também para o professor Robson, tá? A gente fica à disposição de cada um de vocês, e fiquem ligados aí na realização das nossas atividades. Lembrando, estamos chegando, né, às nossas férias merecidas, e a gente quer então que vocês finalizem o ano de 2021 e que finalizem aí também com êxito a disciplina de Libras. Combinado, pessoal? O professor quer dar um último tchau para eles? Pessoal, duas coisas. Primeiro, eu fui convidado para um churrasco, eu vou cobrar para eu ter memória boa. Eu não tá? fui. Hã? Eu não fui. Vamos junto, vai ser interessante. Junto. Segundo, termino dessa maneira, tá? Olha, não adianta bater na madeira, o sangue de Jesus tem poder, não, porque, gente, calma aí, isso aqui não é I love rock and roll, não. Gente, eu amo você, tá? Letra I, letra L, letra Y, empréstimo lexical, I love you, momento print, grava lá no seu coração, você pode usar esse sinal, porque todo mundo que aprende a língua de sinais, a gente ensina isso. Não é eu amo rock and roll, não é coisa religiosa, não, tá? I love you, amo vocês, foi um prazer estar aqui. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Obrigada, professor Robson. Boa noite, pessoal, e até uma próxima oportunidade.